estava falando agora é justamente dessa crise que está acontecendo entre os Estados Unidos e a Colômbia, que chegaram a um acordo depois de um fim de semana complicado sobre a deportação de cidadãos colombianos sem visto de moradia lá nos Estados Unidos, depois de anunciar que não permitiria a entrada no país de aviões militares com os deportados. O presidente colombiano Gustavo Petro voltou atrás, mas foi só depois de Trump ameaçar ali com tarifas de importação de 25% que poderiam chegar a 50% em uma semana. O acordo foi anunciado em comunicado da Casa Branca e apresentado como uma vitória dos Estados Unidos. Nessa primeira hora de programa aqui, o Josias analisou que a imigração é um problema antigo que o Trump usa ali como bode expiatório para sinalizar o que vem daqui para frente, que segundo ele é grave. Ele vai impor sanções tarifárias e o governo Lula precisa de uma estratégia que vá muito além dessa discussão sobre as deportações. Na linha do que falou também pra gente aqui o Jamil Chad, trazendo que a decisão de Trump contra a Colômbia é uma mensagem da Casa Branca para toda a América Latina, que vai ter que se preparar para todo o comportamento do presidente republicano, dizendo ali que o Trump mostrou suas armas diplomáticas preferidas, que segundo Jamil são o bullying e a chantagem com armas comerciais e financeiras. Com Thales avaliando também que os Estados Unidos estão espantando aliados, mas o mais curioso são bolsonaristas e parentes dos imigrantes que continuam apoiando Donald Trump. Histórias essas que a gente encontra nos relatos de brasileiros que a gente acompanhou voltando dos Estados Unidos como deportados, mas também de uma série de outras entrevistas que a gente encontra materiais de brasileiros que vivem por lá e tem esse tipo de comportamento. Estou aqui na tela com Josias de Souza, Thales Faria e Jamil Chad, a gente que vai trazer daqui a pouquinho mais detalhes sobre a reunião que está acontecendo agora entre o presidente Lula e o ministro Mauro Vieira, justamente para tratar da situação dos brasileiros que estão sendo deportados lá dos Estados Unidos. Mas antes, queria só finalizar aqui um comentário importante do Jamil Chad, da parte da tragédia humana dessa história toda, histórias essas que ele vem ouvindo em um trabalho em campo lá na fronteira dos Estados Unidos com o México, né, Jamil? Bom dia para você mais uma vez. Queria aqui justamente continuar nesse ponto das histórias que você estava trazendo para a gente, mas mais importante dessa uma semana completa de governo Trump, que já mudou de certa forma aí as movimentações recentes do mundo, né? Sem dúvida nenhuma, Natália. E, de fato, eu acho que essa primeira semana mostrou que Donald Trump não é o Donald Trump do primeiro mandato, muito mais agressivo no sentido da velocidade das medidas sendo adotadas. São muitas medidas que acontecem ao mesmo tempo. Tem aquelas medidas simbólicas não porque elas não são importantes, mas porque elas falam com o eleitorado, falam com a base mais radical de Donald Trump, e aí principalmente no que se refere à diversidade, às medidas sobre imigração, e tem as outras medidas que aí sim têm um impacto, vamos dizer assim, de política externa e econômicas. A verdade é que lá na fronteira, eu acabei de voltar da fronteira do México com os Estados Unidos, e o sentimento é de muita angústia, de muita preocupação, obviamente, com dessas pessoas que hoje não têm para onde ir. Elas não vão mais entrar nos Estados Unidos, elas tampouco vão poder voltar tão facilmente para os seus países. No caso do México, obviamente o México tenta acolher essas pessoas, mas, por exemplo, para os estrangeiros, ou seja, para os não mexicanos que forem deportados, forem retornados ou que estejam no país, cada um deles vai receber 2.000 pesos, que é mais ou menos $100. $100, isso do governo mexicano. Isso, obviamente, é absolutamente limitado em termos de ajuda. Claro, o governo mexicano tentando, eu visitei alguns desses abrigos que estão sendo preparados para receber essas pessoas, tudo feito, obviamente, com uma intenção das melhores, mas, obviamente, muito distante de uma solução para famílias inteiras que hoje vivem uma angústia e também um sentimento de incerteza sobre o que vai acontecer com as suas vidas. Essa é a parte, vamos dizer assim, humana de uma história que, sim, nós sabemos que ela envolve política, que envolve um governo que tira direitos, e aí principalmente em relação às minorias.
Muito importante, Jamil. Aproveitando aqui na TV também para destacar essa última coluna aqui do Jamil de ontem à noite, trazendo esse relato que em trechos aqui até descreve justamente a questão da divisão ali com os Estados Unidos, citando um muro, aqui abre aspas para o Jamil, o muro que eu visitei não é sobre proteção, é sobre medo. Muros fazem sombra onde não existia. Entendi no México que seu poder não vem do aço. O poder do muro é psíquico, ele constrói uma realidade física, mas acima de tudo, ele ergue uma nova realidade que a gente vem trazendo aqui, por isso a importância de uma cobertura assim também em loco, né, Jamil? Muito obrigada pela participação com a gente aqui no All News, viu? Até uma próxima. Bom trabalho por aí. Bom dia para vocês todos. Josias